Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está no ar para todas as cidades acreanas. E hoje, com uma boa notícia, que chegou e ela veio por meio da política. No Acre, a união de uma base parlamentar comprometida com projetos de desenvolvimento regional e uma gestão de resultados feita pelo governo do estado garantem um fato pouco comum no país: contratação de professores por meio de concurso público, pelo menos na proporção que ocorre aqui. São 2.000 vagas para trazer para as salas de aula novos educadores. E quem tem os detalhes dessa novidade é uma pessoa que acompanha de perto toda essa movimentação. Uma das vozes de confiança do Executivo, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Edivaldo Magalhães, conta os esforços necessários para realizar essa conquista. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Ideias da Aldeia. Boa noite a todos os nossos telespectadores dos lugares mais próximos, dos lugares mais distantes do Acre. Ideias da Aldeia está chegando nas aldeias mais distantes. Já assisti de Taumaturgo, Moisés me deu notícias quando esteve agora lá do Jordão, o Eduardo foi lá e Santa Rosa também nos deu notícias. Então, esse é um programa que unifica o Acre. Obrigado. E esse concurso público, Edivaldo, qual que é a necessidade? Ele se faz necessário? De que forma ele se faz necessário? Veja bem, o governador, juntamente com o nosso vice-governador Binho, fizeram um esforço enorme na construção de uma nova gestão na educação. Começou com a recuperação dos espaços físicos. Era uma verdadeira sucata as nossas escolas. Eu costumo dizer que as nossas escolas hoje, as que foram recuperadas e reestruturadas, que são inúmeras, elas não deixam nada a desejar para nenhuma escola de ensino particular. Aliás, tem muita escola pública que estão num nível muito superior às escolas particulares. Depois fez um grande investimento também na recuperação do poder de compra dos professores. O piso de R$ 1.400 é uma conquista dos trabalhadores em educação e uma grande referência para o Brasil inteiro. Se torna um dos maiores salários do Brasil. Trabalhou intensamente num programa de formação dos professores, nível médio para todos aqueles que não tinham sequer nível médio, e nível superior também, oportunizando todos os nossos trabalhadores em educação, se encerrando agora no final do ano essa etapa da formação. Ora, com todo esse crescimento, a demanda e a procura, a abertura de novas salas de aula foi muito grande. E o Estado faz tempo que não tem um concurso público para os trabalhadores, para professores. Mas se segurou este concurso porque era preciso construir primeiro essas bases. Agora está maduro. E essa decisão tomada hoje pelo governador e pelo nosso vice-governador Binho é uma forma de coroar esse trabalho que estamos fazendo na educação. Então nós vamos ter 2.000 vagas para professores nesse concurso que vai se realizar no mês de novembro. A data ainda não está estabelecida, mas o mês já está como referencial. Está se anunciando, inclusive, com antecedência, para que as pessoas possam ir se programando, se planejando, se preparando, porque o concurso vai vir e, como você falou, é um dos atos administrativos do nosso governo que não tem comparação em nenhum lugar. Nenhum estado está fazendo isso hoje. Mas como nós organizamos o Estado, organizamos bem a nossa educação, agora estamos podendo tomar essa decisão e anunciar essa boa nova para o povo acreano. Isso vai ter que passar pela Assembleia Legislativa? É necessário que passe por lá? Na verdade, quando da votação do próximo orçamento, vai estar incluso ali, vai ter que estar incluso ali as verbas necessárias para a contratação dos novos concursados. Mas isso vai estar incluído no orçamento da educação e vai ser votado também no final do ano. E a folha de pagamento? Como é que uma estrutura dessa, uma estrutura nova, novos professores no quadro, como é que o governo se prepara para esse novo empenho de professores, essa luta por manter as contas sanadas? Isso já é um reflexo na administração, inclusive com essa contratação de 2.000 professores, é isso? Isso tem um reflexo na folha porque ela vai crescer. Embora hoje você tenha muitos professores com contratos provisórios, mas o custo de um trabalhador em educação que tem um contrato provisório ele é bem menor do que um trabalhador em educação de forma efetiva, definitiva, com segurança.
Portanto, isso vai ter um aumento nas despesas que o governo vai ter. Foi pactuado na última negociação salarial um piso que é muito pesado para ser pago, né? Mas o esforço é grande por parte da Secretaria de Educação, ela fica com limites para outros investimentos, mas fez esse esforço entendendo a importância da gente valorizar a carreira dos trabalhadores na educação. Agora, nós vamos ter um aperto, quer dizer, à medida que você tem um concurso, você também não tem como discutir outros investimentos. Mas a opção pelo concurso foi uma opção acertada, na minha opinião, porque você coroa um processo, você reestruturou a escola, você criou os planos de carreira, você valorizou o salário do servidor. Agora você tem que dar garantia, estabilidade para aqueles que às vezes só têm acesso por meio de um contrato provisório. Então você vai dar segurança para os trabalhadores da educação e você vai animar aí centenas de jovens, né, que já se formaram, se prepararam, estão na expectativa dessa possibilidade, dessa oportunidade. Deputado, e os 11 mil funcionários que estão irregulares? Isso não é paradoxal, não é assim contraditório? O governo ainda tem funcionários irregulares e contrata mais 2 mil? Você poderia explicar isso para a gente? Veja bem, o governador logo no primeiro dia, no primeiro mês do seu governo, janeiro de 99, ele reuniu inclusive com a base parlamentar para discutir esse problema dos contratos irregulares, porque o Ministério Público do Trabalho estava a exigir que o governador demitisse os 11 mil servidores, né, irregulares. E o governador fez a seguinte opção, de não desligar ninguém, de criar todas as condições possíveis para que essas pessoas pudessem, inclusive, ter os seus reajustes salariais, participar normalmente da vida de servidor público e resolver enfrentar o problema com a justiça. Ao ponto dele ter e estar ainda respondendo processo por conta dessa decisão. Mas um Estado que estava com suas finanças desorganizadas, numa situação política muito complicada quando nós assumimos esse governo, não poderia se dar o luxo de você criar intranquilidade. Imagine só, se multiplicar 11 mil servidores por 4, aí já vão quase mais de 40 mil pessoas. Você criaria uma intranquilidade enorme, seria uma decisão muito nefasta. Diferente, inclusive da Prefeitura de Rio Branco, sobre a administração do prefeito Mauricéio, que demitiu os servidores e não pagou nem os seus direitos, etc. Que se submeteu a essa pressão. Nós resolvemos dar, digamos, a salvaguarda para os servidores. E eu diria que a segurança desses servidores é a decisão política da Frente Popular de não demiti-los. E a contratação desses novos professores? Qual o impacto que isso tem nos municípios do Estado? Como é que vai ser feita essa distribuição? Isso está sendo pensado? Olha, a Secretaria de Educação já está trabalhando e vai fechar um levantamento para apresentar uma planilha que, para somar esse número de 2.000, ele pode até ser 2.100, 2.200, né? Mas o número 2.000 é um número que está praticamente fechado. E conforme as demandas que você tem em cada município, nós vamos ter essa planilha. Esse número, o detalhamento disso nós não temos nesse momento, né? Mas quando da publicação do edital, que vai acontecer já no início de novembro, esse detalhamento, porque as pessoas vão se inscrever para fazer o concurso para determinado município X. Eu vou fazer para a vaga de professor de História lá para o Jordão, então vai ter a vaga lá naquele município. Isso é muito importante para poder você também assegurar a presença dos educadores nos lugares mais distantes do nosso estado, onde o acesso é mais difícil. O senhor tem notícia de um outro concurso desse tamanho em outra região do país? Não está tendo concurso desse tamanho em canto nenhum do Brasil. E o que foi feito aqui? Eu queria que o senhor reforçasse isso para que um ambiente desse Veja pudesse ser essa real. É a maior conquista. Quer dizer, nós vivemos uma situação, nós reconquistamos a normalidade política e administrativa no Estado. Foi uma reconstrução comandada pelo governador Jorge Viana, pela Frente Popular, pelos partidos que integram a Frente Popular, por uma equipe de governo que é muito dedicada, né? Eu acho que na história do Acre nós nunca tivemos uma equipe de governo que, digamos, mergulhasse tanto no projeto, se dedicasse tanto. As pessoas não estão ali porque tem um salário de secretário ou de assessor. As pessoas têm uma causa, né? Essa reconstrução da normalidade administrativa nos coloca numa condição muito boa, porque nós saneamos as finanças do Estado. Existiam salários atrasados quando nós assumimos esse governo.
Mas também existiam outras dívidas, problemas, o Banacre estava fechado. Restou só a dívida, 114 milhões de reais do Banacre, um banco. Né? Nós estávamos sem perspectiva nenhuma. Ao recompor política e administrativamente o Estado, nós começamos a dar um rumo também, a construir um projeto de desenvolvimento. As pessoas começam a acreditar, empresas vêm se instalar aqui, opa, ali tem rumo, tem governo, né? Tem normalidade, vamos dizer assim. Olha, essa reconquista é que permite hoje que a gente possa fazer um concurso desse tamanho. Em outras palavras, se este governo não fosse um governo honesto, não sobraria dinheiro para fazer os investimentos que está fazendo e anunciar coisas boas como é um concurso público como esse. Essa normalidade o senhor destacaria como a principal conquista do governo da Frente Popular? Uma das principais. Uma das principais conquistas, porque acho que a reconstrução política, da confiança política também se soma a essa normalidade administrativa, né? Para as coisas funcionarem. Coisa simples, tipo assim, servidor público trabalha um mês, no final do mês recebeu o seu salário. Isso não existia. Mas isso é muito importante para a vida das pessoas, para quem tem negócios no Estado, para o comércio, para aquecer a economia das pequenas cidades, dos nossos municípios, etc. Mas a reconquista da credibilidade política é muito importante. Hoje você tem bancadas, no nosso ambiente político, lideranças que não teriam nenhuma chance de ter nenhuma projeção se fosse sobre a égide da política conservadora. Não teria nenhuma possibilidade de estar dando uma contribuição, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal, seja no Senado da República. Cibal Machado, senador da República, não teria nenhuma chance se as forças conservadoras estivessem controlando o nosso Estado. Vaga seria para aqueles outros profissionais da política que nós conhecemos e que tanto escândalo promoviam no nosso Estado. Portanto, acho que essa é uma conquista que o nosso povo deverá abraçar, para não perdê-la, para a gente não se desviar para caminhos que faz pouco tempo o nosso Estado experimentou e não gostou, né? Tanto é que fez a mudança quando teve a possibilidade de fazer uma escolha entre um projeto conservador e um projeto mais democrático, mais avançado e comprometido com o destino do ar, que é o projeto da Frente Popular. Quando as críticas que são feitas à Assembleia Legislativa vão para o rumo de que, afirmando que a Assembleia não tem muitos projetos próprios, os parlamentares não têm muitas propostas e que é, de certa forma, muito subserviente ao Executivo. Quando se esboçam essas críticas, qual é a sua principal defesa? A minha principal defesa é a seguinte: eu desafio a qualquer historiador, qualquer jornalista investigativo a levantar a produção legislativa no Brasil inteiro. Hoje, através da internet, é só acessar. Nossa Assembleia é uma das mais produtivas do Brasil, do ponto de vista do fazer leis, das proposições apresentadas pelos deputados e as deputadas da nossa casa. A crítica política, porque a Assembleia ela é alinhada com o projeto em curso que está no governo, é uma crítica também, na minha opinião, injusta. Nós estamos dando a sustentação necessária para o Acre viver esse momento bom que ele está vivendo. Você sai visitando os municípios, onde você chega hoje, você tem uma série de intervenções do governo do Estado. Obras, seja na área da educação, na área da infraestrutura das cidades, no interior dos municípios, na área rural. Nós temos um grande investimento. Isso só foi possível por conta da reconquista da normalidade administrativa e também dessa mudança política. Se nós tivéssemos uma guerra aqui, política, no nosso Estado, não teríamos condições nem credibilidade, por exemplo, para conseguir os recursos para esses investimentos que o governo conseguiu. Os empréstimos que teve com o BNDES, esse investimento do BID que começam a se materializar agora, as emendas e a liberação dos recursos no orçamento da União, a vinda de empresas para se instalar por aqui. Quer dizer, esse ambiente político permitiu isso. Então a Assembleia, ela teve uma participação decisiva nisso. Decisiva. A oposição, para não perder a pose, às vezes faz críticas injustas, mas ela reconhece de que o nosso papel é um papel muito importante para tudo que está acontecendo no Acre. Inclusive, a própria oposição colabora com isso.
E em razão desse novo concurso público que vai admitir 2.000 novos educadores, qual a participação do parlamento nisso? Olha, a nossa participação, ela tem sido importante e decisiva, porque nós nunca faltamos com as medidas que a Secretaria de Educação propôs para a Assembleia. Né? Nós demos toda essa sustentação legislativa, seja para a construção dos planos de carreira, seja para a discussão quando da democratização do ensino, projeto de lei da eleição dos diretores, seja para discutir o orçamento, né? Tem a emenda constitucional que aumentou, que é de autoria da deputada Nalu Gouveia, que aumentou os recursos também, a Assembleia esteve presente nisso. Portanto, a gente construiu as condições para que a nossa equipe na Secretaria de Educação, ali comandada pelo Binho, que acho que ainda vai ganhar muitos prêmios no Brasil pelo trabalho, porque se fosse, na hora que começar a ser escrito esse trabalho que nosso governo está fazendo na educação, esse trabalho vai ser premiado em muitos lugares do Brasil. Esse programa massivo de formação de professores, nós não temos exemplo da forma como nós estamos fazendo, sem custo nenhum, em nenhum lugar do Brasil. Um amplo programa. Pra você ter uma ideia, nós vamos ter a presença da nossa universidade nesse programa, nessa parceria com a Secretaria de Educação, em municípios como Porto Walter, como Taumaturgo, Jordão, Santa Rosa. Vamos abrir vagas para a comunidade e para os professores. Agora, ainda esse ano, deverá estar sendo anunciado isso. Então, é um trabalho grandioso. E acho que nosso trabalho na Assembleia foi sempre de apoiar 100% essas iniciativas. Nós demos a sustentação política para esse ousado trabalho que está sendo feito na educação sob o comando do Binho, o nosso vice-governador. E isso dá tranquilidade, inclusive, para quem administra as cidades, né? Você, o prefeito, tendo essa segurança na área de educação, saber que ali vai ter um professor, tanto bom, né? Acho que nós estamos, inclusive, puxando assim os projetos nos municípios para cima. As prefeituras vão se espelhando e vão se relacionando e vão pactuando, fazendo parcerias com a Secretaria de Educação, porque acumulou-se ali uma grande experiência no fazer da educação do nosso estado. Divaldo, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o líder do governo na Assembleia, o deputado Edivaldo Magalhães. Deputado, no primeiro bloco nós comentamos a respeito do impacto que esse novo concurso público, que vai admitir 2.000 novos professores, vai ter na educação do Estado. Agora, nesse segundo bloco, gostaria de começar a entrevista, esse nosso bate-papo desse segundo bloco, falando de política. PCdoB passou agora pela 11ª conferência. O que foi feito, o que foi decidido de importante para o partido nesse encontro? Nós tivemos assim uma conferência estadual muito animada, porque comemorando um grande processo de mobilização interna nosso. Para você ter uma ideia, 4.150 pessoas participaram de todas as discussões que nós realizamos nos municípios, na construção das conferências municipais, e mais de 500 delegados estiveram presentes, então, no debate aqui em Rio Branco. Mas nós centramos a nossa análise em 2 pontos. Primeiro, sobre o nosso posicionamento frente à crise nacional e qual a nossa opinião acerca do governo Lula, né? E o nosso entendimento é de que a crise está evoluindo para uma disputa política. Porque o pano de fundo que está movimentando, digamos, muitos ataques ao governo Lula não é a vontade de apurar denúncias e punir corruptos. Porque o PFL e o PSDB não têm condições morais de querer investigar a corrupção. Eles não são os vestais. O que está
em debate é a disputa política. E qual é a nossa opinião? Nossa opinião é de que nós temos que apurar e identificar aqueles que cometeram erro, que se envolveram nos financiamentos equivocados de campanha e caçar os que têm que ser caçados. Mas nós fazemos a defesa intransigente da manutenção e da continuidade do governo Lula. O governo Lula está conseguindo construir uma perspectiva de retomada do desenvolvimento com soberania nacional no nosso país. E tem uma elite econômica dominante que não admite isso. Que não admite um operário, um trabalhador, chegar ao posto que chegou o presidente Lula. Então nós vamos fazer a defesa intransigente da continuidade do governo Lula. Mas nós nos detivemos demoradamente a discussão aqui do nosso Estado. Afinal de contas, a Frente Popular tem ainda um papel a cumprir? Nós quisemos responder esta pergunta. Conseguiram? Conseguimos. Nós achamos que a Frente Popular é atual. A sua missão não se esgotou. Quando o senador Geraldo Mesquita deixou a Frente Popular, em uma das suas entrevistas, eu lembro, ele dizia que a Frente tinha esgotado seu papel. Agora, olha só, ele largou a Frente Popular para se juntar com o Narciso Mendes e essa turma que já fez do que fez na política criança. Nossa opinião, a Frente Popular está atual. O seu projeto faz bem para o povo acreano. A população reconhece as conquistas que a Frente Popular ajudou a construir nesse tempo, na reconstrução administrativa, na normalidade política, na busca de encontrar o caminho de desenvolvimento para o nosso Estado. E eu tenho absoluta certeza, assim como o nosso partido chegou a essa conclusão, de que a população vai querer a continuidade do projeto da Frente Popular. E nós vamos nos posicionar desta forma, fortalecendo a unidade da Frente Popular. A unidade foi sempre a chave das nossas vitórias, a unidade entre os nossos partidos, onde os projetos pessoais não estejam acima do projeto mais coletivo, né? Nós vamos bater nessa tecla, consolidando a unidade da frente para que esse projeto possa dar continuidade no nosso Estado. A consolidação da unidade da Frente Popular, ela obviamente passa pelo crivo dos partidos. PT e PCdoB são forças assim que são hegemônicas dentro da frente ou não? Como é que está a composição de outros partidos pequenos que fazem parte da Frente Popular? Eles estão tão entusiasmados como o PCdoB? Estão entusiasmados, a gente tem conversado. Veja bem, o PSB está num processo muito interessante da sua construção interna. O PMN tem muita amizade com o presidente da Assembleia, Sérgio Petecão, que é também presidente do PMN. Os companheiros do Partido Verde, os companheiros do PTdoB, os companheiros do PSDC, que andaram tendo problemas internos, mas estão superando seus problemas. Há um clima, nós fizemos uma reunião um dia desse, estavam todos os vereadores à frente, os deputados estaduais, os presidentes dos partidos, o governador, o prefeito da capital, fazendo um balanço sobre o momento político, e a gente sentia todos falando da necessidade da gente consolidar, da gente manter essa frente unificada, né, da gente levar esse projeto adiante. Então eu sinto um clima de muita animação. E o pulsar disso, eu senti agora no Congresso do PCdoB, mais de 500 pessoas, você abre o microfone, todo mundo discussando, debatendo, mais de 60 pessoas falando, colocando suas opiniões e todo mundo defendendo esse rumo, né? As pessoas sabem do que os partidos conservadores que integram esta oposição, que é uma oposição conservadora, fizeram para o Acre. E para nós, o que vai estar em disputa no ano que vem é o seguinte, é muito simples da população identificar. Vai ser o legado da Frente Popular, que é a nossa administração de 8 anos. O que nós fizemos, deixamos de fazer, vamos ser cobrados por isso. A nossa contribuição para esse momento histórico que o Acre está vivendo e o legado da oposição conservadora. O legado deles era o quê? Os 8 anos de prefeitura que eles deixaram a capital do estado destruída. E vários municípios do interior do estado também destruídos. O tempo que eles passaram no governo, que promoveram dezenas e dezenas de escândalos. Esse é o legado deles. Esta oposição conservadora não tem condições políticas de se apresentar como um projeto novo, como um projeto que venha a satisfazer, digamos, aos mais pobres do nosso estado, como um projeto que venha a atender aos interesses imediatos e históricos dos trabalhadores. Não. É um projeto conservador, atrasado e mais identificado com a corrupção. E nós vamos combater esse projeto. No manifesto que vocês redigiram
quando do final da 11ª conferência, há o discurso do fortalecimento da Frente Popular e da manutenção dessa coligação. Na sua avaliação, algumas pessoas estranham um líder do Jordão, por exemplo, dar opinião a respeito da política nacional e ser ouvido? Algumas pessoas estranham isso e não aceitam isso? Algumas pessoas não estão acostumadas com a democracia. Essa gente sempre construiu o partido assim, pelas cúpulas, fazendo acordos de cúpula. Então me dá um pedaço aqui. Aliás, o Acre, a cada eleição e a cada convenção de partido, perdia um pedaço para os que controlavam o Acre, porque eles ficavam repartindo os recursos do Estado e repartindo os espaços de poder. Nós que construímos essa frente, os partidos de esquerda, a gente constrói nosso partido por uma outra ótica. É abrindo espaço para o debate político. É por isso que os nossos partidos têm crescido, né? Porque as pessoas estão no centro da questão, né? Então, quando você tem um líder que vem lá do Jordão e aqui é ouvido, né? As suas opiniões são levadas em conta, eu acho que é algo novo que nós estamos construindo. Isso só está sendo possível porque no Acre nós recompomos a política. Porque existem espaços democráticos para a atuação de partidos como o nosso, PCdoB, como o PMN, PSB, como o PT e outros partidos que integram a Frente Popular. Com esse cenário de crise política nacional, qual o papel dos partidos de esquerda? Nós vivemos, os partidos de esquerda, a partir de 89, passaram por um processo de crise. E aqui no Brasil, hoje, nós assistimos a uma crise política com um partido de esquerda no poder. E agora? Qual vai ser o rumo dado pelos partidos de esquerda a partir de agora? Tirar lições. Primeira coisa é tirar lições. Se você não tira lições desses momentos de crise, de dificuldade, você não avança, né? Acho que a esquerda precisa, a primeira lição é de que ela precisa, não pode permitir a centralidade das decisões. Sempre que ocorreram, que foram os erros cometidos dentro da direção do Partido dos Trabalhadores por algumas pessoas, né? E esses erros, eles não podem se repetir. Portanto, o processo interno, democrático, a transparência nas tomadas de decisões colegiadas, não decisões unilaterais, individuais, isso é fundamental. Então a questão da democracia se coloca do ponto de vista do funcionamento dos partidos. Mas a outra questão também é não ter ilusão de classe. Aquilo que a gente aprendeu nos manuais, mas isso é muito atual. Nós temos que ter cuidado com as composições políticas. A construção de maioria é uma necessidade para quem vai governar, para a governabilidade. Mas você tem que ver com quem você vai construir maioria. Nosso governo federal cometeu esse erro na construção da sua maioria. Você não pode trazer para dentro de casa um Roberto Jefferson. Você não pode, porque você traz junto os vícios dele. Aliás, ele só vem se tiver acolhida para os seus vícios, né? Aqui no nosso estado, nós construímos uma maioria política na base de uma relação transparente, pública. Algumas pessoas não entendem isso, falam que a democracia aqui no estado do Acre é também centralizada, mas a democracia, ela parte do pressuposto de que há embates. Aliás, a política é um espaço para conflitos, né? Veja bem, nunca se fortaleceu tanta democracia no nosso estado quanto nesse período da Frente Popular. Como que o senhor poderia me argumentar? Eu vou dar um exemplo. Pegue as forças políticas que tinham assento nos espaços de poder, como a Assembleia Legislativa, para pegar um exemplo, diante da Frente Popular para agora. Hoje nós temos 14 partidos com assento na Assembleia. No nosso campo da Frente Popular, todos os partidos se fortaleceram e cresceram. Não foi um crescimento que só beneficiou, digamos, ao partido majoritário, que é o PT. Não foi uma coisa que beneficiou só o PCdoB. Não, todo mundo cresceu nesse processo. E os nossos partidos, pelo seu perfil, pela sua forma de organização, só tem ambiente de crescimento se for em ambiente democrático. Senão, ele amofina, desaparece, como quase desaparecemos na época da ditadura. Então, é nesse ambiente que é plural, a frente é plural. E acho que algumas pessoas têm uma visão equivocada. Nós tivemos um embate muito duro com essa direita no estado do Acre, quando foi para afirmar a administração da Frente Popular, o nosso embate com o Esquadrão da Morte, com o crime organizado, esse embate com a direita conservadora que jogou muito pesado. No ano 2000,
e depois do ano 2000, 2001, jogou muito pesado para poder destruir o projeto da Frente Popular. Eles anunciavam, depois que ganharam a Prefeitura de Rio Branco, que era uma questão de dias para poder eles também ganhar o governo. Quando o senhor fala que jogaram muito pesado, o senhor está se referindo a quê? Eu estou me referindo a acusações infundadas, a uma campanha mórbida de transformar a Frente Popular num projeto político perseguidor, que foi feito com canais de televisão de manhã, de tarde, de noite pregando isso. A população assistiu isso. E nós fizemos o enfrentamento. E a população derrotou essa gente. Colocou eles num lugar bem adequado. E o nosso papel e a nossa responsabilidade é estar de acordo com aquele sentimento das ruas, das pessoas, da população. É levar esse projeto adiante. Não permitir que entre nós, né, digamos, a vaidade possa criar problemas políticos e atrapalhar a continuidade do nosso projeto. Portanto, cuidar da unidade, cuidar politicamente desta coisa que nós conseguimos construir, muito importante para o Acre, que foi a Frente Popular. Nenhum estado do Brasil tem uma aliança que dure tanto tempo como tem o Acre, uma aliança de 15 anos. Sai fortalecida a Frente Popular depois dessa crise política nacional, com essas relações? Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos tirar as lições. Nós não vamos permitir que chegue aqui os vícios que chegaram lá. Isso já vai ser um grande feito. Deputado, o PCdoB é um dos partidos que mais cresce aqui no Acre, principalmente no interior do estado. O que causa isso? Qual é a causa do crescimento do PCdoB? Esse ambiente favorável ao crescimento da esquerda que foi construído pela Frente Popular. O sucesso do nosso governo ajuda no crescimento dos nossos partidos. Se o PMN correr, vai crescer como está crescendo. O PSB vai crescer como está crescendo. E vai crescer mais do que está crescendo hoje ainda, tenho certeza. Porque existe um ambiente favorável. Nós estamos abrindo esse espaço para novas pessoas poderem ter espaço de militar politicamente. As pessoas aqui no nosso estado gostam da discussão política. Fazem o debate. Quando termina a eleição, o nego já quer discutir como é que vai ser a próxima. Então, se os partidos se abrirem, as pessoas vêm. E olha, um projeto de sucesso faz com que aqueles que são parte desse projeto possam crescer. Uma crise política como a que nós estamos assistindo desgasta a imagem do parlamentar? Como a Assembleia Legislativa do Acre pensa em formar novos cidadãos que vejam no parlamentar uma figura que represente de forma digna a imagem do político? A crise certamente atinge a imagem do parlamento. Não tenho dúvida de que, se for fazer uma pesquisa, a instituição mais desgastada, com menor credibilidade, é o parlamento. Não tenho dúvida disso. Acho que a forma da gente ir afirmando o papel do parlamento é dando transparência para tudo que a gente está discutindo e decidindo no parlamento. E mais, nos aproximar das pessoas. Eu acho que fazer política distante das pessoas também é um desastre. A Assembleia Legislativa do Acre é próxima das pessoas? É próxima das pessoas. A nossa Assembleia recebe todo mundo. Qualquer problema que tem nessa cidade, as pessoas vão lá na Assembleia, porque lá são acolhidas, a gente discute, a gente dá um encaminhamento, a gente encontra um jeito, a gente dá uma resposta. Então, a gente está sempre discutindo os problemas vivos da nossa comunidade. Acho que os movimentos sociais, inclusive, são testemunhas disso, né? A imprensa tem acompanhado esse debate também. É uma Assembleia aberta, mas é claro, nós temos que ser uma Assembleia produtiva, uma Assembleia que discuta os rumos do Estado, que discuta os grandes temas. Só assim a gente vai poder fazer com que a população comece a separar o joio do trigo. Aqueles que, digamos, desonram o mandato parlamentar e aqueles que honram o mandato parlamentar. Deputado, para concluir a nossa conversa, o que o senhor diria às pessoas, aquele antigo militante que se desencantou com a política? Qual seria o recado do líder do governo na Assembleia Legislativa para essas pessoas que estão desanimadas com esse ambiente de crise, com esse ambiente que se esboçou em Brasília? Eu acho que está na hora de tomar umas 2 Neosaldina para curar a ressaca da crise. O momento é de enfrentamento. Os democratas, aqueles que têm causa, aqueles que construíram o nosso projeto, aqueles que construíram sonhos, não podem deixar que um ou outro destrua seus sonhos. A hora é de vestir a camiseta, levantar a bandeira e ir para o enfrentamento, porque os conservadores do Acre querem agora dar uma de honestos.
As pessoas que destruíram o nosso Estado. E nós vamos ter que dizer quem são eles. Porque às vezes eles estavam assim, num cantinho, apagados, e agora começam a botar as unhas de fora. E nós vamos ter que fazer um embate. Os militantes históricos da Frente Popular e os novos militantes também estão sendo chamados para a luta. E nós vamos fazer um grande movimento nesse Estado. Nós vamos fazer um debate do tamanho que ele tem que ser feito. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ideias da Aldeia. Muito obrigado. E esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. Até o nosso próximo encontro.